E aí, você já parou pra pensar por que a gente reage de certa maneira? Como, por exemplo, por que será que a gente tem tanto medo de errar? Ou por que será que a gente precisa, assim, da validação dos outros, por exemplo? A gente pensa que somos assim, pronto. Mas a verdade é que essa parte do somos assim hoje foi construído, foi moldado e aprendido há muito tempo atrás. Pense você como uma planta, por exemplo, que foi plantada num determinado solo. Então, dependendo do tipo de solo, do tipo de rega, da quantidade de sol, se for posto adubo ou não, lá na sua infância e na adolescência, vão interferir muito em quem você se tornou hoje. E hoje vamos mergulhar na sua história, sem apontar o dedo, sem caça às bruxas, beleza? O objetivo é entender como o seu ambiente, a sua família, acabaram moldando algumas travas emocionais que você tem aí. Quando eu trabalho com as minhas mentoradas ou com as minhas clientes, é fundamental o cruzamento de dados sobre a origem da vida delas para que a gente consiga reconhecer e entender melhor a profundeza dessas raízes, sabe? E claro, a família é uma fonte riquíssima desses dados a serem cruzados, mas não para que a gente culpe. Não. O objetivo é compreender. Vou te mostrar como isso acontece. E já comenta aqui para mim qual para você foi o ponto crucial que moldou o seu crescimento e quem você se tornou hoje. Assim eu consigo te ajudar melhor. Um dos primeiros e mais importantes, na minha opinião, são as crenças herdadas. Sabe aquelas frases que são ditas pelos familiares que a gente só absorve? Como, por exemplo, você tem que ser a melhor em tudo, hein? Essa frase tem um objetivo muito importante em te ajudar a se destacar, a não ficar para trás, em conseguir tudo o que quer. Porém, pode ser uma das raízes da sua ansiedade de alta performance. Vai lá, faz você, não incomode os outros. Também tem uma grande intenção maravilhosa por trás de fazer você se tornar independente, mas também pode ser uma das grandes causas da sua raiz de sensação de inadequação, de sensação ou de trava em permissão de pedir ajuda, por exemplo. Essas crenças são o software que a sua família ou seus conhecidos instalaram em você. Em segundo lugar, ficam os papéis que nós representamos. Em toda família vai ter a filha boazinha, o rebelde sem causa, a pessoa invisível, a que resolve tudo, a fortuna, ou a que tá lá sempre pra escutar a gente ficar do nosso lado. Qual é o problema? O problema está quando a gente cresce e esses papéis continuam agindo na nossa vida como se aquilo ainda precisasse ou fosse importante naquele momento. E se não serve mais naquele momento, isso nos aprisiona, porque a gente fica preso naquilo que acreditamos ser o correto, necessário, mas não é. Em terceiro, o clima emocional da casa. Como é que a sua família tratava questões emocionais na sua casa? Tinha muita raiva, muita explosão? A tristeza era visto como fraqueza? Era um ambiente muito crítico, muito rígido? Ou muito solto, abandonado? Esses sentimentos da casa influenciam na maneira como a gente enxerga hoje os sentimentos e usa esses sentimentos para resolver problemas ou não resolver. Por exemplo, se você viveu num ambiente caótico, tudo largado, talvez você hoje opte pelo controle e resolver sempre tudo. Se você cresceu em um ambiente muito rígido, com muitas regras, talvez hoje o perfeccionismo te assombre. Ou você busca a procrastinação, por exemplo, como uma técnica de aliviar e não encarar as coisas. Então, analisar essas relações familiares, esses contextos, tudo como você cresceu e esses ambientes, eles vão proporcionar a gente chegar na sua essência. Que tipo de planta é você? Qual é a verdadeira quantidade de água que você precisa? Qual é o adubo que você precisa? Você já deve ter visto plantas, por exemplo, as orquídeas, que elas não conseguem reproduzir e crescer na terra, mas sim se estiverem em cima de uma árvore. Elas não podem ter sol direto, mas se tiver um sombrite em cima, sim. Elas precisam do adubo específico para orquídeas, não é qualquer um. Dessa mesma maneira, não adianta eu cultivar, por exemplo, uma florzinha violeta. Não é assim que ela vai se desenvolver. E então, finalmente, você se conhece, você se descobre na sua essência e aí se tem o controle nas suas mãos do que você precisa fazer para você mesmo, de como você precisa se alimentar a sua alma,
a sua essência, do que você precisa se nutrir verdadeiramente para florescer quem é. Um exemplo prático disso vai ser o meu próprio crescimento. Então vamos lá. O que era dito para mim? Que era muito importante ser obediente. Um filho ou uma filha boa obedece e honra os pais. E então, se eu ouvir os meus pais e obedecer cegamente, eu serei uma boa filha. E aí eu assumi o meu papel de boazinha. Eu nunca dei trabalho para os meus pais. Ali até os seus 15 anos, né? Vamos por assim. Nunca bati de frente, eu nunca discuti. Eu sempre fui a que obedecia e a que fazia tudo conforme era mandado. Eu me atentava ao quê? Se eu não fizesse ou Deus obedecesse, meu pai explodiria. E se ele explodisse, a culpa seria minha, certo? Porque aí eu não fui uma boa filha e eu não fui boazinha, eu não deixei de ser obediente. Essa trava emocional vai nos criar uma sensação de não pertencimento. Eu não me encaixo ali, eu não sirvo mais para estar ali. E é essa dor que você nutre aqui dentro quando na sua verdadeira forma de ser, você vai contra esses 3 sinais, essas 3 formas de moldagem da sua história, entende? Então, você nem questiona mais, você simplesmente segue o fluxo como aprendeu. Ou seja, não somos hoje. Estamos assim, de acordo com aquilo que nós precisamos aprender para sobreviver, para pertencer e para não definhar no mundo por aí. Então, você não é suas travas. Você é apenas uma pessoa que desenvolveu essa forma de estar vivendo para sim dar conta de viver naquele ambiente e ser pertencente. Ou seja, ser amada, fazer parte daquilo. Mas tudo bem, porque até então era importante, mas agora, como adulta, você cresceu e você pode olhar para isso e analisar para tomar suas decisões. Então agora, você, como um ser humano adulto, você tem condições de olhar para esse passado e de encontrar, através dessa história da sua família e descobrir como esses ambientes te moldaram, você, ao invés de ficar aprisionado, e encontrar a chave que te liberta desse passado e que abre para você a possibilidade de você ser você, da liberdade de construir as verdadeiras crenças, os verdadeiros comportamentos e as verdadeiras emoções que vão te dar respaldo para o caminho da sua essência que você tem que trilhar. Esse vídeo te fez refletir sobre as suas raízes?